Olá, como estamos? Todos bem? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos para o Evangelho. Nós iniciamos, agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso mentor, por mais essa oportunidade essa chance de reflexões sobre o seu Evangelho. Cumprimentando toda a equipe espiritual, diretora do Centro Espírita Antônio Oliveira. Cumprimentando também a diretoria desencarnada, a diretoria encarnada, os mentores dessa casa, que com certeza estão aqui nos trazendo a inspiração, nos ajudando nas reflexões desse Evangelho. Então, o livro que serve de base de referência, é o livro Palavra de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo seu mentor Emmanuel. Pedimos a todos que entrem nas redes sociais do Centro Espírita Antônio Oliveira, curtam, compartilhem. E o tema de hoje é a mensagem 129, cujo título é Na Fonte do Bem. E logo na epígrafe, Emmanuel nos traz uma mensagem que está no capítulo 6, versículo 19, da Epístola de Paulo aos Gálatas, onde ele diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. E depois o próprio Emmanuel traz as seguintes elucidações para as nossas reflexões. Ele diz assim: muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamentos aos sacrifícios com que ele abraça os místeres da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os místeres da escola. Existem honorários para atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda, enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Uma belíssima mensagem. Quantos ensinamentos estão inseridos nessa linda mensagem de Emmanuel, psicografada pelo nosso grande e querido Chico Xavier. Então, logo ali na epígrafe, né, nós vamos agora fazer alguns comentários. Logo ali na epígrafe, quando ele diz, né? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. O nosso período aqui na Terra é muito pouco. Se observarmos a eternidade,
uma vida, né, uma encarnação, ela passa muito rápido. Nós encarnamos, passamos pela infância, juventude, a idade madura, aí vem a terceira idade, né? Vem a velhice, e tudo passa muito rápido. E muitas vezes nós investimos muito tempo da nossa vida focado nas questões materiais, né? Nas questões do conforto, absolutamente importante, absolutamente importante. O progresso, né? O estudo, a família, tudo isso faz parte do processo, né? Do nosso processo evolutivo, tudo isso faz parte, né? Daquilo que é planejado, né? Para a nossa estadia aqui no planeta. Mas ele deixa muito claro, logo ali, já no primeiro parágrafo dessa mensagem, que enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Isso quer dizer que precisamos aproveitar a nossa vida, né? Desde jovem, não diria nem quando chegar, vamos esperar chegar a velhice para fazer o bem, né? Vemos muitas situações de pessoas que só ali, depois está com a vida material estabelecida, tal, que elas se propõem a trabalhar na seara do mestre, a fazer caridade, a estudar uma doutrina, enfim. Obviamente que os últimos serão os primeiros, né? Obviamente que isso é válido, né? Mas é importante, o que deixa muito claro Paulo aqui, depois nós vamos ver na sequência, nas elucidações de Emmanuel, que quanto antes despertarmos para essa necessidade, quanto antes nós atentarmos para os ensinamentos de Jesus, que também diz que nos ensinou que devemos amar ao próximo como a si mesmo. Então, nos conclamando a prática do bem. Então, enquanto temos tempo, o tempo é a vida toda, o tempo é a eternidade, mas o melhor tempo, o melhor momento é agora. É tomar uma ação, tomar uma atitude agora, no sentido de ajudar o outro, em todos os aspectos. Mas Emmanuel, o que ele nos diz? Né? Emmanuel, logo no primeiro parágrafo, ele diz assim, que muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Então, nós temos lá no Evangelho aquela passagem do óbolo da viúva, onde ela doa, ela doa o mínimo que tem, ela dá tudo que ela tem, que é algumas moedas. Então, deixando muito claro que nós temos possibilidade de ajudar sempre. A possibilidade, então o tempo, falando especificamente do tempo, então o tempo nós arrumamos, o tempo nós temos aí, são 24 horas, né, o dia, então nessas 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano, será que nós não conseguimos encaixar ali um momento, né, arrumar um tempo para nos dedicarmos no auxílio ao outro de alguma forma, das inúmeras, diria até infinitas maneiras de ajudar o outro. Então, esse é o convite que Emmanuel, né, Paulo, nos traz. Convites importantíssimos, né, que nos convidam a uma reflexão importantíssima nesse aspecto. Né? O que podemos fazer? E fazer aquela pergunta clássica. Senhor, o que queres que eu faça? É uma pergunta muito importante que sempre que nós estivermos na dúvida, inseguro, em relação ao que fazer ao próximo, é importante fazer essa pergunta a Jesus, que inevitavelmente os seus emissários, que são nossos mentores, que são as entidades, né, diretoras da Terra, do planeta, do Brasil, das casas espíritas, inevitavelmente eles vão nos inspirar, vão nos mostrar o caminho, que nem sempre é fácil, muitas vezes é árduo, mas eles vão nos apresentar as oportunidades, as possibilidades de auxílio ao próximo. E ele continua dizendo que há vencimentos, e ele coloca ali uma frase que é muito importante quando ele diz assim: entretanto, há serviços
que o ouro não consegue remunerar. Olha que lindo, olha que maravilhoso isso, né? Então, nem tudo é dinheiro. Nem toda caridade se restringe à caridade material. Muito importante a doação do alimento, muito importante a doação de uma roupa, muito importante a doação de um cobertor, agora nesse período de frio. Mas nós falamos aqui também da caridade moral, que é aquela caridade onde nós doamos um pouco do nosso tempo, para levar o carinho, levar uma palavra de consolo, levar o nosso abraço, né? Levar aquele estímulo para que as pessoas, né, se fortaleçam na fé, apresentar para essas pessoas Jesus, ajudá-las a entender os desafios pelos quais ela possa estar passando nesse momento da sua vida. Então, quando Paulo nos diz ali que enquanto temos tempo, façamos o bem, é nesse aspecto, é o bem na sua forma genérica, da sua forma geral, né? É o bem, é praticar o bem em toda oportunidade que surgir, né? Então, conforme Emmanuel deixa muito claro ali, que há serviços que o ouro não consegue remunerar. Uma coisa linda, né? Então, nos conclamando aí, de que as coisas não se restringem à caridade, não só a questão material, né? Mas temos aí também a questão de todo carinho, de todo amor que podemos, né, disseminar no mundo, por intermédio das nossas palavras, por intermédio dos nossos gestos de carinho, né, para com as pessoas. E ele continua dizendo assim, né? Aí ele coloca alguns exemplos aqui, por exemplo, ele coloca o exemplo do trabalho, né, do professor, né? Mas aí ele coloca assim que ninguém pode estabelecer pagamento ao sacrifício com que ele abraça os místeres da escola. Olha que lindo, porque ele está falando justamente uma profissão que hoje em dia nós sabemos, né? Particularmente o professor aí de uma escola pública, por exemplo, os desafios, né, que esse profissional passa aí no dia a dia do exercício da sua profissão. Então, ele não dá para ser professor e não amar o ato de educar, ter a consciência da importância e da relevância do seu trabalho e se dedicar muito, mas muito aquém, muito além daquilo que está previsto nos seus nos seus programas pedagógicos. É necessário muito amor, porque muitas vezes é no professor, na figura do professor, que se dá a educação do ser, do indivíduo, do espírito. Por intermédio das palavras, das orientações de um professor que pode modificar uma vida. Então, isso está muito, conforme Emmanuel deixa muito claro ali, isso está muito acima da questão salarial. E é muito comum isso, não só para a profissão do professor, mas qualquer atividade que exerçamos, seja ela remunerada ou gratuita, é a necessidade de muito amor. Não é isso? A necessidade de colocar ali o que temos de melhor. Porque o exercício do bem, o trabalho na seara de Jesus, ele não se restringe, né, a só naquele momento que nós estamos ali no centro espírita estudando, no momento que nós estamos ali distribuindo uma cesta básica. Ele é muito amplo. É ali no nosso ambiente de trabalho, onde nós, no convívio com os colegas, que nós temos a oportunidade de dar demonstrações de que estamos desenvolvendo, estamos nos esforçando para desenvolver virtudes, tais como a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão. São virtudes que necessitam serem exercitadas a todo instante. Isso é muito importante, né? Então, é isso que Paulo nos coloca ali, usando como exemplo o exercício da profissão do professor. Depois ele fala também do médico, né? Do médico, quando ele coloca assim, que o médico, além da remuneração, né, que ele recebe como médico, pelo exercício das suas atividades, mas ele coloca ali também que sobre os valores, né, que não tem dinheiro que pague o devotamento, né,
desse profissional, de boa parte desses profissionais, né, que são verdadeiros, como ele coloca ali, são verdadeiros missionários da cura, no socorro dos enfermos. Olha que coisa linda. É uma profissão. Então, foi fantástico essa colocação do Emmanuel, porque realmente a profissão de médico é uma bênção, né, gente? É uma bênção. Né? A profissão do médico, exercida realmente, além de todas, né, os aspectos técnicos, mas quando ele coloca um pouco mais, quando ele se joga um pouco mais, ele coloca ali um pouco mais de amor no exercício dessa profissão, como tudo isso muda. Acredito que todos nós, né, temos o exemplo, né, como vamos numa consulta e o carinho com aquele médico nos recebe, o carinho com que ele cuida de todos nós. Como isso é importante, né? Como esse atendimento faz a diferença. É isso, como faz a diferença quando ele se preocupa, ele conversa, ele se preocupa não só com aquela área que ele atua, né? Então, de repente, ele é um médico, é um cardiologista, mas ele quer saber como que está a sua vida, né? Como as coisas estão acontecendo na sua vida. Então, e a partir daí ele faz um diagnóstico não só do coração, mas faz um diagnóstico geral, não só da sua saúde física, não é isso? Mas do seu bem-estar como pessoa num todo. Então, dando um exemplo aí, né? Voltando a Paulo, né? Enquanto temos tempos, façamos o bem a todos. Então, a todo instante, nós temos a oportunidade de fazer o bem, desde o momento em que levantamos, fazemos a nossa prece, aquela nossa reflexão matinal, pedindo o acompanhamento, a orientação de Jesus, das entidades benfeitoras, para que possam nos ajudar a conduzir o nosso dia sempre no caminho do bem. Que importante isso. Mas Emmanuel continua, né, dizendo assim, né, olha que frase linda que ele colocou nessa mensagem. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns. Olha que maravilha, né? Então, todos nós, enquanto seareiros de Jesus, aqueles que já se propõem a servir na seara bendita de qualquer forma, não é isso? Seja no trabalho no centro espírita, seja distribuindo cestas básicas, seja levando uma palavra amiga àqueles mais necessitados, aos idosos, às crianças, não é isso? Às viúvas, às mulheres, né? As mães que criam, cuidam dos seus filhos sozinhas. São oportunidades que a vida nos oferece a todo instante de trabalho no bem. É isso? Então, quando ele diz ali que não se vende esperança nos armazéns, a esperança ela vai acontecer por intermédio das nossas palavras de consolo, né? Tanto é que a doutrina espírita ela é libertadora, mas ela é, acima de tudo, consoladora. Né? Tanto é que ela é denominada como o Consolador Prometido. E quem que leva essa mensagem? Somos nós, são aqueles que se propõem a vivenciar, em primeiro lugar, né, os ensinamentos, mas também a levar a mensagem do Espiritismo. Onde quer que sejamos uma referência. Temos a oportunidade de ser uma referência de trabalhadores de Jesus. É uma responsabilidade para todos nós. Mas, a partir do momento que nós estamos conectados com o Evangelho, estamos bebendo na fonte do Evangelho, buscando ali as informações, as orientações, e, acima de tudo, nos esforçando para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, como nos ensina no Evangelho, lutando incessantemente, né, contra as nossas imperfeições. Mas Emmanuel continua dizendo assim: sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Então, também aí, mais uma mensagem muito bonita, muito importante, a questão do sorriso. Como um sorriso, um aspecto, né, de alegria,
né? Um aspecto, um sorriso, como ele muda tudo, modifica tudo, né? Aquela expressão de simpatia, de gentileza, modifica todo o ambiente, toda uma situação. Como isso é importante, né? E como o Emmanuel nos coloca ali, isso não é negociável. Isso está no nosso íntimo, no nosso ser. É necessária essa consciência de que um gesto de gentileza, de alegria, um gesto fraterno, muda toda uma situação. Isso é um fato, com certeza todos nós já tivemos a oportunidade de, por intermédio de um sorriso, de uma palavra amiga, de um gesto de reconhecimento de uma falta, um pedido de desculpa, um reconhecimento de um erro cometido, um pedido de perdão, muda toda uma situação. Perfeito? Muito bem. Aí ele continua dizendo assim, né? A questão da gentileza, conforme já colocamos. Como é importante, né? O muito obrigado, o por favor, não é verdade? O gesto de cavalheirismo, né? Que ainda, com todo avanço tecnológico, com toda a modernidade, precisamos ainda ser gentis. Gentis com as senhoras da família, as colegas de trabalho. É muito bacana isso. Gentil com os idosos, não é verdade? Atenciosos com as crianças. Então, a todo momento, nós temos oportunidade de gestos e atitudes de gentileza. Essas coisas não podemos perder de forma alguma. Daqui 100 anos, daqui 1000 anos, vamos continuar sendo seres humanos. Vamos continuar cuidando uns dos outros de qualquer forma. Esse é um processo ainda que vai muito longe. Até atingirmos a condição de anjos, né? Que vai demorar muitos e muitos, muitos milênios. Vamos precisar cada vez mais ser gentis, amorosos, cuidarmos realmente, verdadeiramente, uns dos outros, não é isso? E ele continua, né? Onde a vida se situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Então, a oportunidade de fazer o bem, ela está aí a todo instante, a todo minuto, a todo momento, ela surge em nossas vidas. Precisamos estar vigilantes, vigilantes para que pode ser que naquele dia estejamos aí passando por um momento de um certo desequilíbrio. Então precisamos ficar atentos para não agredirmos o nosso próximo com nossas palavras, com nossos gestos de agressividade. Precisamos estar muito vigilantes e quando percebemos que estamos num momento de desequilíbrio, não somos seres humanos, não é isso? Não conseguimos estar 24 horas do dia naquela condição, né, elevada. Todos nós passamos pelo momento de chateação, aborrecimento, mas é necessário não carregar no outro, despejar no outro essa energia, né, essa vibração. Então, precisamos ter essa capacidade de mudar o nosso padrão vibratório, de buscar, conforme ele coloca aqui, ó, nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penura alheia, mas sempre disporás de frase confortadora da oração providencial, da referência generosa do gesto amigo. Então, deixando muito claro aí como é importante a oração nesses momentos. Você não tem nada para dar, nada para ofertar, nem um sorriso, pelo menos uma prece. Uma prece de 1 segundo, pedindo paz. O próprio silêncio, como já sabemos, né, que o silêncio ele é uma prece. Então, muitas vezes, o simples ato de nos silenciar já é de uma importância, de uma relevância ímpar. Nos mantemos em silêncio, porque naquele momento talvez não tenhamos condições de expressar uma palavra ou um gesto, né, de maior grandeza. Então, o recolhimento, um silêncio, percebeu? Ou falar o mínimo possível, já é um gesto de caridade. Que importante isso, né? E já chegando, né, nos últimos parágrafos dessa belíssima mensagem, né? Ele diz assim, Emmanuel diz assim, que o apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, conforme já dissemos anteriormente, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mesmo nas circunstâncias difíceis,
né? Mesmo nos momentos difíceis da vida, nós precisamos estar vigilantes, conforme já dissemos, né? Precisamos estar atentos à oportunidade de fazer o bem, socorrer o próximo, porque quando concentramos nossas energias em ajudar o próximo, quando falamos do próximo, é aquele próximo mais próximo, porque é na família que está ali o nosso cadinho, não é verdade? É na família que nós temos a oportunidade de exercitar esse bem que Paulo prega. É na família, no convívio familiar, que a todo instante surgem situações que nos colocam à prova a nossa capacidade de fazer o bem, de praticar o bem. Então, o convite que Paulo Emmanuel nos traz aqui, por intermédio do nosso querido Chico, é de que não percamos nenhuma oportunidade da prática do bem. É isso, meus irmãos. Então, que possamos realmente, que essa mensagem possa fortalecer no nosso íntimo essa vontade de fazer o bem. Que possamos olhar para o outro e enxergar ali um irmão tão necessitado quanto nós, tão imperfeito quanto nós. Que possamos envolver esse nosso irmão numa palavra amiga, num sorriso, num abraço fraterno, não é verdade? Levando ali palavras de consolo, de soerguimento, porque sabemos que o bem, né, ele é uma direção de mão dupla, né? Praticamos o bem, vamos receber o bem. Então nós agradecemos essa oportunidade, pedindo a Jesus que envolva todos nós em muita luz, em muita paz, que as energias oriundas do espaço, que possam inundar o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, onde quer que estejamos sempre envolvidos nessa atmosfera de amor, nessa energia benfazeja, que possamos ser uma luz, que possamos fazer brilhar a nossa luz, onde quer que estejamos. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de consolo, de conforto, que possamos ser um instrumento de Jesus na prática do bem, na disseminação do seu evangelho. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Muito obrigado. Muita paz a todos.